Fala aí galera, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que todos que estejam aí agora nesse momento me assistindo estejam realmente bem, né? Com a saúde em dia, felizes, com foco nos objetivos, porque é isso é a vida, né? Ai, Tenente, eu tenho pensado, analisado, eu tenho achado que o sonho, né, que eu tenho, ele é muito difícil de realizar. Não. Vamos parar essa conversa agora. E só me escuta. Guerreiro, não existe sonho impossível, tá? Ai, Tenente, mas eu queria, passar, eu quero ser um astronauta. Vamos lá? Vamos falar de coisa então que aos olhos, às vezes, de um colega seu, às vezes até de um familiar, pareça ser algo bem difícil. Vamos lá? Nada é impossível, guerreiro. Se você se dedicar e tiver uma vida aí, né, comprometida com esse objetivo de se tornar um astronauta, com certeza você vai realizar esse sonho. Temos aí um brasileiro, né, o Marcos Pontes, né, se não me engano ele é até ministro atualmente, acho que da Ciência e Tecnologia. O cara tá lá, né, hoje aqui no Brasil, mas ele realizou provavelmente o sonho dele, de se tornar um astronauta, formado no ITA, né, beleza? Ah, Tenente, então eu posso continuar sonhando? É claro, na verdade você não pode não, você deve, guerreiro, porque o dia que você para de sonhar, você na verdade tá parando de viver, porque a vida, ela é feita de sonhos, e sonhos, sim, que você e eu com certeza poderemos realizar, tranquilo? Agora, não esquece, tá aqui, ó, assina o canal, guerreiro. Você já se inscreveu no canal? Pô, Tenente, eu vim indicado por alguém, eu passei aqui, caí de balão aqui, meu amigo. Se inscreve no canal, tá? Como falei, eu sou o Tenente Peçanha, é um prazer estar com você. A gente está terminando uma playlist aqui da iPhone, né, do concurso 2017/2018, tá? A gente já está entrando, já acho que essa questão de número 39, a 38 eu postei há poucos dias. E aí, é claro, né? Ah, Tenente, eu gostaria de ver as questões anteriores. Vai na playlist, está tudo dividido. Eu sempre coloco mais ou menos o tópico da questão, tá? Essa questão, por exemplo, que a gente vai estar fazendo hoje é uma questão de campo magnético, se eu não me engano, tá? E aí envolve um pouco de movimento circular. Então vamos lá. Vem comigo, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Tenente, então o que a gente vai precisar para resolver a questão de hoje? Cara, eu sempre gosto de fazer um resuminho aqui, né, com vocês. Então, vamos aqui pensar. Você lembra, por exemplo, de movimento circular? Ah, Tenente, movimento circular? Tá aqui, ó, movimento circular. A gente sabe que um corpo, por exemplo, que ele inicia aqui, ó, vamos supor que esse é o instante zero. Tempo igual a zero, tempo inicial 0 segundos. Quando esse corpo aqui ele inicia o movimento, né, passado um tempo, por exemplo, t, vamos supor que aqui seja um tempo t genérico, tá bom? Um tempo qualquer. Você concorda comigo que o corpo, né, essa bolinha aqui que está com uma velocidade constante, vamos supor uma velocidade constante, tá? Um movimento aqui eu acho que eu não posso escrever. Movimento, ó, circular uniforme. Essa velocidade é uma velocidade que é constante, ó, velocidade constante. Sempre tangente à trajetória. Tenente, o que acontece depois de um certo tempo t? A gente percebe que o corpo ele se desloca um ângulo aqui θ, tá bom? Como calcular esse θ? Vai ser importante para a gente na questão. Para calcular esse θ, Tenente, eu posso pensar, por exemplo, que θ é o espaço angular que o cara percorre, não é isso? Sim, é a distância angular. É o espaço angular. Esse espaço angular, se a gente lembrar, por exemplo, da equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, a gente pode fazer uma analogia e escrever o seguinte, ó, da mesma maneira que existe a equação S igual a S0 mais VT, eu posso escrever θ igual a θ0 mais ômega vezes t, onde ômega é a velocidade aqui, ó, angular, velocidade angular. Tá? Não sei se está aparecendo aí, por isso que eu estou na dúvida. Eu vou desenhar aqui embaixo a velocidade angular, ômega, tá bom?
Ah, tenente, beleza. Só que, por exemplo, se o cara parte aqui do instante zero, a gente pode supor que esse θ inicial é zero. E aí a gente fica com θ igual a apenas ômega vezes t, tá bom? Então, ó, a distância angular é ômega vezes t. Da mesma maneira que a distância d, por exemplo, uma distância d, que você anda no movimento retilíneo, d é igual a vt, não é isso? Deus vê tudo, por exemplo, a equação lá da distância. Entende? Beleza, o que eu preciso mais, né, ter conhecimento para resolver essa questão? Isso é importante. Por exemplo, saber projetar, né? Projetar uma força, um vetor, na verdade. Ah, tenente, eu tenho que saber projetar um vetor? É importante. Então, ó, se a gente parar para pensar, se eu chamo essa força aqui de F e eu quero achar uma projeção dela num eixo X, uma força F, se eu sei aqui que existe um ângulo θ entre F e X, quanto vale a projeção? Quanto vale essa projeção aqui? Lembra disso? Ó, essa projeção que eu posso chamar de Fx, Fx pode ser descrita como F. Como Fx está colado com θ, a gente chama de cosseno de θ. Colado te lembra cosseno. Beleza? Então, saber isso também será importante para a gente. Deixa eu lembrar aqui se há necessidade de mais alguma outra coisa. Olha, não. Basicamente isso, né? E assim, para finalizar, talvez seja importante você lembrar uma coisa aqui de campo magnético. Ah, campo magnético, tenente? Eu gosto de campo magnético, Então tá bom, vamos supor o seguinte, que a gente tem aqui no quadro um campo magnético que esteja entrando no quadro. Um campo magnético que está entrando no quadro. Quando eu penso aqui, ó, numa partícula, vamos supor que o campo magnético está agindo a partir dessa linha pontilhada, tá bom? Uma partícula que vem aqui com uma certa velocidade v, se deslocando, um vetor v, quando a partícula chega nesse ponto, essa partícula, ela sente a ação do campo magnético. E aí, meus amigos, toda partícula com velocidade entrando dentro de um campo magnético, a gente pode, por exemplo, calcular a força magnética que ela sente através de uma equação. A gente não vai usar essa equação, mas é só para revisar aqui, ó. A força magnética que a partícula vai receber, né, vai ter o valor de QVB seno de θ. QVB seno θ. Quando a partícula, esse θ aqui é o ângulo entre o vetor velocidade, tá, e o vetor campo magnético. Nesse caso, por exemplo, a partícula está entrando, ó, velocidade para a direita, campo magnético está entrando, ó. Existe um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Velocidade, campo magnético entrando. Se o seno de θ, né, se a gente tem um ângulo de 90 graus, seno de 90 vale 1. E a força magnética pode ser calculada apenas por QVB, tá bom? QVB. Tenente, mas vem cá, o que acontece? O que o senhor queria mostrar pra gente? Toda vez que uma partícula ela entra dentro de um campo magnético e o vetor velocidade faz 90 graus, o vetor velocidade está fazendo 90 graus com o campo magnético, essa partícula fica sujeita a uma força magnética, tá? A força magnética aqui, que atua na partícula, é uma força magnética que atua, por exemplo, nesse caso, para cima, logo de início ela é para cima, mas conforme o corpo vai se deslocando, ó, conforme o corpo vai se deslocando, a gente percebe que a força magnética sempre está apontando para um centro. E aí, se a gente fizer aqui a trajetória completa, a gente percebe que a partícula ela entra no movimento, tende a entrar no movimento circular, onde a força magnética passa a ser uma força então do tipo centrípeta, uma força do tipo centrípeta. Então, de novo, toda vez que uma partícula entra carregada, uma partícula carregada, entra num corpo, entra dentro de um campo magnético, se o vetor velocidade for perpendicular ao campo, surge uma força magnética que vai ter uma característica de força centrípeta, ou seja, apontando sempre para um centro aqui, ó, para um centro O da trajetória. Por exemplo, a partícula quando está nessa posição, o vetor velocidade está assim, a força magnética vai estar apontando aqui para o centro. Vetor velocidade, força magnética. Beleza? Isso é importante para a gente resolver o nosso problema. Tenente, o que você vai fazer agora? Nesse momento, eu vou dar um pause aqui, né?
Vou separar o quadro e a gente vai entrar matando a questão de número 39. Vem comigo, guerreiro, vem! Então vamos lá, guerreiro. O que a gente vai fazer agora, tenente? Nesse momento, já vou anotar aqui, ó. Vem com o tenente, vamos matar a questão de número 39, beleza? A questão diz assim: uma partícula com carga elétrica penetra ortogonalmente num campo magnético uniforme com velocidade v, no ponto cujas coordenadas xy são 0,0 e sai do campo no ponto 0,3 r. Durante a permanência no campo magnético, a componente x da velocidade da partícula no instante t é dada por... Vem com o tenente Peçanha. Eu escrevi essa questão no ano de 2017, tá? Lá em março, mais ou menos, para o concurso da EFON, que iria ocorrer em 2017, né? Para a entrada dos alunos lá em 2018. Os alunos chegando lá, né? Eu recebi por muitas vezes os alunos para a etapa da adaptação, né? Então existe lá em janeiro aquele momento de adaptação, os alunos chegam, né? Sofrem um pouquinho ali até se adaptar de fato com a rotina, porque na EFON os alunos são militares durante o curso, tá? De formação. Depois a gente já sabe, ou você já sabe, eu não sei se sabe, mas os alunos voltam a se tornar civis, né? Como todos nós. Tenente, beleza, o que a questão ela diz aí? É uma questão, cara, de campo magnético, né? Mas você não vai precisar, como falei anteriormente, dando um bizu aqui, ó, dando esses bizus, você não vai precisar, por exemplo, de equação para resolver. A equação para calcular força magnética, nada disso não. Mas tem que ter em mente essa questão do conceito de quando uma carga entra, fazendo 90 graus aqui, ó, 90 graus entre o campo magnético e a velocidade, ela executa um movimento circular. Ah, tenente, quase não saiu, não sei se você percebeu, quase não saiu a palavra, eu tenho a língua um pouco presa, quando eu fui falar, ó, uma partícula com carga elétrica penetra ortogonalmente, quase que não saiu, né? Porque é um pouco difícil falar essa palavra para mim, mas vamos lá. Tenente, então, como que a gente faz para resolver a questão? Vamos lá, vamos analisar. É aquele desenho ali, tá? Aquele desenho eu vou fazer aqui. Sério, tenente? Sério. Aqui, ó, a gente tem um campo magnético, tá? Mas antes disso, eu tenho que lembrar o seguinte, ele falou, vamos lá, olha aqui, ó, uma partícula com carga elétrica penetra ortogonalmente num campo magnético uniforme com velocidade v, no ponto cujas coordenadas xy são 0,0. Então, vamos aqui supor, tá, pessoal, um eixo xy para facilitar o nosso problema. Porque ele falou que a partícula ela penetra, ela entra dentro de um campo magnético num ponto onde as coordenadas são 0,0. Ah, tenente, então é o eixo, é a origem dos eixos XY afirmativo. Então a gente tem uma partícula aqui, tá? Ela está entrando aqui com uma certa velocidade v. Ele falou que a velocidade é v. E aí, como existe aqui um campo magnético, ele não fala se o campo magnético, por exemplo, é um campo que está para a esquerda, direita, entrando no quadro, saindo. Eu vou adotar um campo aqui, ó, um campo que se encontra, um campo que entra, né, no plano aqui do quadro, beleza? Esse é o nosso campo magnético. E aí, guerreiro, o que acontece? Ele diz que a partícula ela entra nas coordenadas 0 e 0, em x e y, né, e sai do campo no ponto 0,3. Então, ela entrou em 0,0 e vai sair aonde, tenente? E sai no 0,3R. Então, a saída é aqui. Vale lembrar que ó, XY foi onde ela entrou e XY onde ela vai sair. E aí, guerreiro, se você pensar com o tenente aqui, como ela está entrando ortogonalmente ao campo magnético, aqui, ó, fazendo 90 graus, o vetor velocidade, a gente sabe que ela vai descrever um movimento aqui, ó. Ah, tenente, aquele bizu que o senhor deu agora há pouco? Sim, é um movimento que é circular. Ficou feio aqui o desenho, deixa eu melhorar, ó. Eu acho que agora deu uma melhorada. Tá, então a gente tem aqui, ó, um movimento circular.
circular, tá? Tá aqui, ó, desenhado aqui no quadro. Essa é a nossa trajetória da partícula. Tenente, então ele vai sair aqui no ponto zero em x, mais 3r em y. Isso. Ela sai aqui, ó, em 3r. E aí você deve estar pensando, por que seria esse 3r? Né? O que seria o r aqui? O r é um valor qualquer que a gente não sabe, mas eu botei isso aqui para te dar uma confundida. Por quê? Porque r, o cara já vai ter... Ele tende a querer pensar que r é o raio da trajetória, mas não é isso não. Pensa aqui com o tenente, ó. Uma vez que o corpo se desloca e faz um movimento aqui circular, quanto vale o raio aqui? Quanto vale o raio? Ah, tenente, o raio não é R? Não, não. Nesse caso, como uma partícula descreve uma trajetória aqui circular e ela está saindo por aqui, a gente pode considerar que, ó, 3R é tudo, é o diâmetro. O raio vai ser dado apenas por metade do diâmetro, isso vale 1,5 R. Ah, tenente, então foi para confundir? Exatamente, aqui, ó, 1,5 R é esse raio aqui, ó, 1,5 R. Tudo bem. E o que ele pede na questão, tenente? Ele fala assim, ó, durante a permanência no campo magnético, a componente x da velocidade, da partícula, no instante t, é dada por... Então ele quer saber, guerreiro, o seguinte, qual é a componente x da nossa velocidade no instante t? Note o seguinte, esse aqui é um instante inicial. Nesse instante inicial, a velocidade v, ela está, como ela é tangente aqui a nossa trajetória, a gente pode dizer que ela, por exemplo, está no próprio eixo x, né? Mas esse é o instante inicial. Ele diz o seguinte, num instante posterior t, quanto vale a componente de x? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que a partícula já se encontre nessa posição e aqui a gente tem o tempo t. Vamos supor que essa posição é para um tempo t. Então, quanto vale, olha agora o bizu aqui, ó, quanto vale a velocidade, a componente da velocidade nesse momento? Pensa comigo, a velocidade é v que a gente tem aqui, esse v é o mesmo v que o tenente acabou de desenhar aqui em cima, tá? Por que, tenente? Como é um movimento circular, a gente tem aqui um movimento circular uniforme, tá? Essa velocidade v, ela não muda. Então o v que tenho aqui, que entra, né, ele entra com velocidade v, é o mesmo v aqui. Só que a direção, né, o módulo da velocidade é constante, mas a direção muda. Muda por quê, tenente? Porque a gente sabe que existe uma força centrípeta. Lembra disso? Uma força centrípeta que aponta aqui para o centro. Tudo bem? Vale lembrar que a velocidade v sempre tem aqui um ângulo, faz um ângulo de 90 graus com o raio, né, ou com a própria força centrípeta. Tenente, beleza, o que eu quero? A componente desse v, ou seja, a componente da velocidade num instante t qualquer. Note o seguinte, se a gente for pensar aqui na componente dessa velocidade, né, componente aqui ortogonal, ó, em x, estou aqui fazendo o desenho, ó, quem é esse cara? É o que ele manda a gente calcular. É o famoso Vx. Vx. Ah, tenente, então tem que ir atrás desse Vx? Sim, temos que ir atrás desse Vx. Se a gente parar para fazer uma analogia aqui, ó, Vx com certeza está aqui deslocado, né, de um ângulo que eu vou chamar de θ em relação a V. Esse θ que está aparecendo aqui, pessoal, se a gente for fazer uma analogia com toda a figura, né, se eu passar aqui, ó, se eu fizer isso aqui, o tenente, ó, completar, a gente percebe que existe um triângulozinho menor aqui. Tudo bem? Esse θ que está aqui, ó, se a gente fizer um pouquinho lembrar um pouquinho da geometria, ó, se aqui é 90 graus, a gente tem o θ, esse θ aparecendo aqui, ó, aqui em cima. Esse aqui é o ângulo θ. Por que, tenente? Pensa comigo. Se aqui é 90, aqui embaixo, aqui é θ, a gente vai ter aqui 90 menos θ. Esse 90 menos θ, somado 90, né, como aqui existe um ângulo 180 graus, 90 menos θ mais 90, esse cara aqui só pode ser o θ. Então note que existe uma simetria aqui, né, e a gente consegue chegar à seguinte situação. Esse ângulo θ aqui é o mesmo θ daqui. Tranquilo? Então, vou apagar esse triângulo aqui, já que você já visualizou. Qualquer coisa, dá um pause aí para entender melhor a figura.
Tenente, então, o que a gente pode afirmar? Que Vx, que é o que ele quer, tá? O Vx, que é o que ele quer, depende de quem? Da velocidade V e do cosseno, ó. Lembra do bizu que eu dei? Eu não dei esse bizu à toa. Aqui, ó. A projeção, quem é? Fx é F cosseno. Então, o Vx é o V cosseno de θ. Aí, se você parar para pensar, na resposta, né, você já eliminaria V seno, que tem na letra A, e na letra C. Tenente, mas vem cá, as respostas não estão em θ. Eu sei que não estão em θ, então a gente vai ter que agora substituir esse θ de alguma forma, por coisas que a gente tenha no problema. Ele deu no problema velocidade V, né? Ele me deu R, então vamos pensar comigo. Quem seria θ aqui? Olha o θ. Esse θ não é o mesmo que esse? Note o seguinte, quando o camarada saiu dessa posição 0 e chegou aqui nessa outra posição, ele andou essa distância. Essa distância, mas ele também se deslocou de um ângulo θ, ou seja, existe um espaço angular aqui. Se você parar para pensar com o tenente, ó, eu estou em busca desse cara aqui, do θ. Se você parar para pensar com o tenente, quem é esse θ? O tenente Peçanha explicou que o θ seria o ômega-t. Nesse caso, o θ, então, é o próprio ômega-t. Existe aqui uma velocidade angular. Só que a velocidade angular na física se relaciona com a velocidade tangencial, com a velocidade linear. Dada pelo que, tenente? Não sei se você lembra, né? V é sempre igual a ômega vezes R. Sendo assim, isso aqui é o raio da trajetória, tá? O raio R aqui. Tenente, quem é ômega? Ômega é V sobre R. Então, ômega é V sobre R vezes T. Tenente, mas quem é esse R aqui? Esse R é o raio da trajetória. Cuidado para não pensar que é esse raio aqui, Rzinho, né? Porque a gente sabe que o raio dessa trajetória está sendo quanto? 1,5R. Então, na hora aqui de substituir, eu preciso botar aqui é V sobre R, mas aqui, no caso, o raio não é o Rzinho, é o próprio. O raio aqui vale 1,5 do Rzão, tá bom? 1,5 Rzão. Sendo assim, guerreiro, o que eu faço, tenente? Substituo isso aqui e a gente encontra que Vx é igual a V vezes cosseno de quem, tenente? De Vt sobre 1,5 Rzão. Caraca, tenente! Resposta aí. D de Deus. Todo santo, todo poderoso. Você já sabe que eu ia falar isso, né? Guerreiro, é isso, cara. Gabarito letra D. Tenente, questão o quê? Relativamente é fácil, não é uma questão difícil, mas por envolver, às vezes, conhecimentos de campo magnético, um pouquinho, tem que lembrar disso, né? Um pouquinho aqui de coordenada, geometria, o aluno às vezes pode se complicar, né? Mas eu, quando fiz essa questão, eu pensava nela como sendo uma questão fácil para médio, né, para o concurso da IFOM, beleza? Guerreiro, é com prazer que me despeço e digo para você o seguinte, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, dá like aí, guerreiro, compartilha. Se tu não se inscreveu ainda, tu tá dando mole, se inscreva no canal, tá? Clica no sininho para ativar as notificações e continua aí, guerreiro. Sempre na expectativa, porque os vídeos chegarão, os conteúdos tops chegarão, beleza? Tamo junto, questão de número 39, eu vou estar daqui a pouco resolvendo a 40 também, e a gente fecha a nossa playlist da IFOM 2017-2018, prova 2017/2018, beleza? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha, do canal Física com o Tenente.